Bom, pessoal, vamos continuar aqui de onde paramos, né? Então a gente estava começando a ver ali o sistema de coordenadas de Hindler e eu acabei fazendo um pouco também de cabeça porque eu tinha esquecido minhas notas. Vocês têm alguma dúvida? Vocês estão entendendo ali? Basicamente o que a gente queria era descrever um sistema de coordenadas que fosse adaptado a observadores que estejam com aceleração constante, né? Então a gente fez aquela conta toda da aceleração constante, determinou como é que era a trajetória de uma partícula com tal aceleração e vimos que a gente podia construir um sistema de coordenadas em cima dela, certo? Então eu vou relembrar rapidamente o que nós vimos e vou terminar de discutir o sistema de coordenadas de Hindler, tá? Que é esse associado a essas partículas aceleradas. Alguma dúvida de partida? Bom, então só para lembrar, a gente estava fazendo as contas, certo? Então, deixa eu pegar uma página para trás para dar contexto. Né? Lembra, nós tínhamos chegado numa parametrização que era prática, que era basicamente nosso x1 ponto sobre c. A gente parametrizou em termos de tangente hiperbólica de um certo parâmetro lambda, né? Que aqui até esse ponto nós não sabíamos qual era. Se você calcula a nossa equação de movimento, digamos assim, né? Ela é uma coisa do tipo ddt de x1 ponto dividido por raiz de 1 menos x ponto 1 sobre c ao quadrado, certo? E aí a gente mostrou que isso aqui é igual a ddt, certo? De c seno hiperbólico de lambda, que é esse mesmo lambda aqui, claro. E a gente mostrou que isso aqui é igual a c, velocidade da luz, vezes cosseno hiperbólico de lambda. Deixa eu botar só ch para não mudar a notação. Cosseno hiperbólico de lambda, lambda ponto, e isso vai ser igual ao nosso alfa zero, tá certo? Que é a nossa aceleração. Então a gente tem essa expressão aqui que nos dá lambda ponto, tá certo? A gente tem agora a relação de lambda com x ponto, ok? E a gente pode juntar todas essas informações aqui da seguinte forma. Né? A gente tem que o tempo próprio, d tal, né? Até agora, foi daquela conta que a gente fez anteriormente, relacionava as trajetórias todas em coordenadas t e x mesmo, né? Agora, se a gente quiser em termos do tempo próprio, a gente sabe que isso aqui vai ser raiz de 1 menos x1 ponto sobre c ao quadrado, certo? E dt. Ok? Bom, se a gente, né, junta essas coisas todas, ou seja, esse cara aqui, se a gente substituir essa tangente aqui, aí fica tangente hiperbólica, cosseno hiperbólico menos seno hiperbólico dá 1, cosseno hiperbólico no denominador, né? Então a gente vai ter que d tal vai ser igual a dt sobre cosseno hiperbólico de lambda. Okay? Pessoal, alguma dúvida nesse tipo de conta aqui ou vocês estão conseguindo acompanhar numa boa? Tá. Aqui eu estou fazendo uma passagem rápida de coisas que nós já vimos, tá? Mas vocês têm que se acostumar principalmente com essas ideias aqui, tá certo? Ou seja, esse cara é assim porque, né, você sabe que x mi ponto vai ser igual ao quê? Né? Se eu botar em termos de uma quádrupla aqui, vai dar c x1 ponto 0, 0, tá? Por quê? Porque eu estou botando velocidade só na direção 1, como a gente estava discutindo antes, então as derivadas aqui são 0. E tem que lembrar que o x0 é ct, né? Então quando eu derivar ct em relação a t, dá só c, ok? Todo mundo tem unidade certa, unidade de velocidade, está tudo certinho aqui. Então o meu x ponto é assim. Se eu calculo o x ponto mi eta mini x ponto ni, o que vai acontecer? A gente sabe que a componente zero desses caras aqui é ao quadrado, com sinal de menos na frente, então fica menos c ao quadrado, tá certo? E mais essa componente aqui ao quadrado, então fica assim, x ponto 1 ao quadrado, certo? Se eu botar o menos c em evidência, vai ficar menos c ao quadrado, 1 menos x1 ponto sobre c ao quadrado. Ok? Mas isso aqui nada mais é do que menos c ao quadrado, gama menos 2.
certo? Quando a gente calcula o tempo próprio é raiz de menos isso aqui sobre C2, certo? Por isso que vai dar só o gama menos 1, ou seja, isso aqui. Isso aqui é gama menos 1, certo? Então, só lembrando aqui rapidamente como é que a gente conecta as coisas, tá? Ou seja, a gente tinha uma trajetória que tinha que satisfazer essa equação aqui. A gente mostrou que a aceleração própria era dada por essa derivada. A gente reparametrizou o x em termos do lambda para simplificar a nossa vida, e agora a nossa equação para resolver é essa aqui, tá certo? Se a gente simplesmente calcular a derivada de cosseno hiperbólico, lambda ponto, isso aqui é igual ao alfa zero, que é a nossa aceleração constante, aceleração própria constante, tá certo? Essa aqui dá a relação entre o tempo próprio e o tempo coordenado, a gente explica por quê. Agora a gente volta para a nossa expressão aqui, para calcular explicitamente quem é o tempo próprio em termos das coordenadas do problema. Okay? Então a gente substitui de volta e vai ter o seguinte, eu já tenho aquela expressão ali e, portanto, eu tenho aqui, deixa eu ver, cosseno hiperbólico de lambda. Eu posso escrever de volta aqui, ó. Tá vendo? O cosseno hiperbólico de lambda vai ser alfa zero sobre c sobre lambda ponto. Alfa zero sobre c lambda ponto. Ok? Se eu substituo lá, vai ficar assim. D tal vai ser igual. Eu substituo o meu cosseno hiperbólico no denominador, vai ficar assim. C lambda ponto sobre alfa zero dt. Certo? Mas isso aqui, pessoal, é a integral da derivada. Né? Lembra que o lambda ponto nada mais é do que d lambda dt. Se eu integrar isso aqui dos dois lados, eu vou obter uma coisa assim. Tal é igual a c lambda sobre alfa zero mais uma constante. Ok? Essa constante eu escolho igual a zero só para eu ter que o zero do tal coincide com o zero do lambda. É uma questão arbitrária, não vai fazer nenhuma diferença para a gente, tá ok? Então a gente vai fazer essa escolha por simplicidade. Okay? Então a gente vai escolher esse cara aqui igual a zero, certo? Ou seja, o nosso tal, que é um parâmetro de tempo, ele tem unidade de c sobre lambda zero. Lembra, lambda zero é uma aceleração, então é espaço sobre tempo quadrado, aqui é espaço sobre tempo, então vai ficar um tempo em cima, tá certo? E lambda é um parâmetro adimensional. Então tá tudo certo, o tal tem a unidade correta. O cara, né, o c sobre alfa zero, está fazendo a conversão aqui de unidades. Ou melhor, está atribuindo unidades ao meu lambda. Bom, sabendo disso, eu posso fazer o que? Eu tenho agora aqui x1 ponto, cadê você? Sobre c é igual tangente hiperbólico de lambda, tá certo? Né? E eu posso escrever o seguinte, eu posso escrever que o meu dx1 d tal vai ser igual a dx1 dt, que é o meu x ponto, que é esse cara aqui, certo? Vezes dt d tal, que nós já sabemos calcular, tá aqui, né? O nosso dt d tal tá aqui, a gente já calculou. Juntando essas duas coisas, eu vou ter o seguinte, isso aqui vai ser dx1 dt, tá certo? E o dt d tal, eu posso usar essa aqui que é mais conveniente, tá certo? Então vai ficar cosseno hiperbólico de lambda, ok? Mas isso diz pra gente que dx1 d tal é esse cara vezes cosseno, mas esse cara aqui, ó, ele já é a tangente hiperbólica, quer dizer, eu já tinha escrito aqui. É a tangente hiperbólica, tá certo? Vezes cosseno hiperbólico é seno hiperbólico. Então vai ficar simplesmente c vezes seno hiperbólico de lambda, tá certo? Pessoal, lambda é só um atalho, né, para eu escrever isso aqui. Lambda, na verdade, é alfa zero sobre c tal, certo? Então, mas para não ter que ficar escrevendo alfa zero sobre c tal o tempo todo, eu escrevo lambda aqui por simplicidade. Bom, se eu integro essa equação aqui, novamente eu tenho uma condição inicial, certo? Que eu vou deixar fora, mas a gente pode escrever assim.
x1, eu vou deixar fora, quer dizer, eu vou botar 0, tá certo? Esse cara é o seguinte, veja, o meu lambda, ele tem aqui um alfa 0 sobre c. Quando eu integro, aparece 1 sobre essa constante aqui, ok? Então vai ficar c ao quadrado sobre alfa 0 cosseno hiperbólico de lambda. Certo? Então, o nosso x1 é bastante simples, aquilo que a gente já tinha visto antes, ok? Se nós fizermos aqui uma conta similar, né? Bom, se vocês quiserem fazer com todos os passos, x0 é ct, portanto, dx0 d tal vai ser igual a c dt d tal, que é igual a c cosseno hiperbólico de lambda. Tá? Quando eu integrar, eu vou obter aqui que x0, aqui eu estou usando as constantes de integração todas iguais a 0, tá? Porque eu quero sincronizar todo mundo na origem. Isso aqui é seno hiperbólico de lambda. Tá certo? Então vejam, o meu x0 vai com seno hiperbólico de lambda e o meu x1 vai com cosseno hiperbólico de lambda. A gente sabe que quando o lambda fica grande, o cosseno e o seno hiperbólico vão para a mesma função, vão para uma exponencial positiva. Se ficasse grande negativo, vai para uma exponencial negativa, tá certo? Com um exponencial negativo, que seria um número muito grande também. E nesse sentido, esse número se aproxima desse, tá certo? Basicamente o que a gente está falando é que quando o lambda fica grande, eu vou ter uma coisa do tipo dx1 dx0 igual a 1, aproximadamente. Que é o que a gente já tinha visto antes, ou seja, esse cara se aproxima rapidamente da velocidade da luz, ok? Não rapidamente, mas na medida de que lambda é grande, se aproxima da velocidade da luz. Para lambda ser grande, basicamente eu preciso que o meu tempo seja maior do que esse tempo característico aqui, tá certo? Ou seja, esse cara vai ter essa razão tem unidade de 1 sobre tempo, porque aqui é espaço sobre tempo quadrado e aqui é espaço sobre tempo. Corta espaço, espaço, corta tempo, tempo, fica 1 sobre tempo. Então esse cara me dá uma escala de tempo. Quando o meu tempo próprio é maior do que esse tempo, eu atingo a velocidade da luz, ou próximo da velocidade da luz. Enquanto for menor, claro que eu ainda estou no regime linear que a gente tinha visto anteriormente, se reduz aquilo que a gente está acostumado da mecânica newtoniana usual não relativística. Ok? Bom, mas veja, a gente tem essa expressão e essa expressão aqui. Agora, vamos começar a corrigir um pouco o que eu falei para vocês na aula passada. Como eu estava sem minhas notas, eu falei algumas coisas que estavam incorretas, certo? Bom, primeiro, deixa eu reescrever aqui, vai ficar assim, x0. Deixa eu ver se eu já faço o seguinte. Eu vou pegar essa constante toda aqui, ó, e vou chamar de xi. Xi. Então aqui fica seno hiperbólico de lambda. E aqui x1 vai ser xi seno hiperbólico de lambda. Certo? Bom, primeira coisa é o seguinte, onde que esse sistema de coordenadas está definido, pessoal? Meu xi, no ponto que xi é igual a 0, tanto o meu x0 quanto o meu x1 são iguais a 0. Isso para todos os valores de lambda, foi o que a gente discutiu na aula passada. Esse é um ponto que não está bem definido, tá certo? Ele é um ponto singular. Eu preciso remover ele do meu sistema de coordenadas. Então, o meu sistema de coordenadas está definido daqui para frente. Vamos pegar um cara típico qualquer. Vamos pegar agora, digamos, que o meu xi seja igual a 1. Então, aqui, estamos aqui, igual a 1. Quando o meu xi for igual a 1, o que vai acontecer? O meu lambda vai começar pequeno. Né? Quando ele começa pequeno, você veja, a variação aqui é praticamente 0, porque vai ficar xi vezes 1. E o meu lambda aqui, sendo pequeno, sendo hiperbólico, começa com um argumento. Então vai ficar com lambda. Então esse negócio vai crescendo com uma velocidade constante aqui assim. Ó. Tá certo? Quando o meu lambda ficar muito grande, esse negócio se aproxima da velocidade da luz. Então se eu botar aqui um cone de luz... Caramba, um dia eu ainda vou com uma régua de quadro. Ah, tá. Que eu fiz. Ok?
Então esse cara, o que ele vai acontecer? Ele vai se aproximando de um certo cone de luz aqui. Quanto maior a aceleração, menor é esse número aqui. Certo? Eu vou aumentando muito a aceleração, esse número aqui vai ficando cada vez menor. Mas o que significa? Desculpa, esse número aqui vai ficando... Quando maior a aceleração, maior esse número aqui. Tá certo? Então significa que para um tempo pequeno, esse produto já é um número muito grande. Quando esse número é muito grande, meu lambda é grande. Quando o lambda é grande, cosseno hiperbólico é igual a seno hiperbólico. Então, quanto maior a aceleração, mais próximo da origem, só que mais próximo desse cara vir e se aproximar da velocidade da luz aqui. Certo? Claro que quanto maior o meu xi, menor a aceleração, ele mais tempo se comporta como uma coisa assim, e lá para frente ele vai se aproximar da velocidade da luz. Tá certo? Esse cara aqui é chamado de borda de Hindler. Certo? E essa borda de Hindler demarca a região onde o seu espaço-tempo é coberto por essas coordenadas de Hindler. Certo? Ou seja, se você quiser descrever a sua teoria aqui, aqui ou aqui, você vai precisar ou voltar para o sistema de coordenadas original ou fazer outra coisa qualquer. Certo? Como é que estamos, pessoal? Até aqui tudo certinho? Veja, olha, se você segue a filosofia da covariância geral, né, da imposição que nos leva à relatividade geral, qualquer sistema de coordenadas é tão bom quanto qualquer outro, certo? Então, contanto que digamos que você tem uma trajetória qualquer que começa aqui, faz qualquer coisa e vai embora aqui. Você pode escrever isso em coordenadas cartesianas ou coordenadas de Hindler, tanto faz, certo? Claro que talvez em certos sistemas de coordenadas fique mais simples de escrever de um jeito ou de outro, mas essencialmente não tem diferença física nenhuma entre as duas coisas. Se você tem uma partícula que começa aqui e vai fazer isso aqui, aí você tem um problema, né? Aqui, vocês, né, o que vocês já viram lá em física matemática, da parte de variedades, eu precisaria de uma outra carta, ou seja, eu precisaria de um outro sistema de coordenadas que fosse capaz de cobrir pelo menos essa região aqui, para ter uma superposição, e ir para cá. Certo? O próprio sistema de coordenadas cartesiano que a gente usa para descrever as coordenadas de Minkowski serve, tá certo? Mas se a gente tiver outro sistema acelerado, a gente talvez coloque uma aceleração na outra direção, botar outra coisa aqui qualquer, para a gente poder completar as nossas cartas e descrever toda a nossa variedade. Tá certo? Isso vai ser interessante, pessoal, porque tem uma coisa que frequentemente acontece em relatividade restrita geral, que aparentemente o espaço acaba em uma certa região. E você nunca sabe se o espaço acabou porque você tem um problema de sistema de coordenadas ou se o espaço acabou de fato, tá certo? Então você vê que existem debates na literatura até hoje, né? Tem um artigo de uma moça que terminou o mestrado agora, eu estava na banca dela, e era justamente mostrando que você acha que o universo acabou em Friedman, mas você tem uma classe de situações em que, na verdade, o seu universo continua e que o problema é só um problema de sistema de coordenadas. Assim como vocês vão ver eventualmente em relatividade geral, que a singularidade do horizonte de Schwarzschild não é uma singularidade verdadeira, é só um problema do sistema de coordenadas. O sistema de coordenadas está sendo incapaz de descrever o que está acontecendo ali. Por isso que você pegar coordenadas de Hindler é tão interessante. Por mais que sejam coordenadas esquisitas, que uma das coordenadas é a aceleração e a outra, de certa forma, é a velocidade, ela ilustra de uma forma muito simples o problema de um sistema de coordenadas não descrever todo o espaço. Certo? Existem espaços-tempos que podem ter uma propriedade não muito física, digamos assim. É difícil caracterizar exatamente o que eu quero dizer, que é um espaço em que as suas geodésicas terminam num tempo finito. Ou seja, tipo Big Bang, exatamente. Ou seja, alguém tem um relógio e o universo vai terminar antes do relógio contar infinitos tiques. A gente esperaria que na descrição de um universo físico isso não acontecesse. Mas ela é no infinito, né?
elas se juntam no infinito, né? Exceto pela origem do sistema de coordenadas. Certo? Mas assim, se você tem um universo que vai para uma singularidade, mas demora um tempo infinito no relógio de qualquer observador físico, é razoável. Você pode falar, na verdade não é uma singularidade, é só o limite assintótico do sistema, entendeu? Mas agora, quando 5 para as 8 da noite o universo vai acabar, aí a gente tem um problema, entendeu? É isso que a gente... por isso que eu quis dizer. Quando você volta para trás, antes do universo inflacionário, você tem que colocar condições no que está acontecendo no seu universo lá. O que foi mostrado por essa moça e outros pesquisadores que estão trabalhando nesse tema é que mesmo nesse tipo de circunstância que aparentemente as geodésicas iriam parar, você pode completar o sistema de coordenadas, como aqui a gente pode completar com o sistema de coordenadas cartesiano, e na verdade mostrar que não, na verdade não é que acabou, é que nesse sistema de coordenadas ela não tem como mais ser descrita. Mas se você muda de sistema de coordenadas, ela pode continuar aqui numa boa. Entendeu? Se vocês eventualmente estudarem espaço de De Sitter, né, se vocês forem para a teoria de cordas ou para a cosmologia, De Sitter e anti-De Sitter tem essas características engraçadas também. O universo de De Sitter, se você corta de um jeito, parece que ele é plano, né? Só que ele tem uma barreira no lugar que na verdade não é uma barreira, é o resto dele. Para você descrever ele completamente, você precisa escrever ele com cortes esféricos. Né? É difícil vocês entenderem o que eu estou falando, mas é só para dizer que esse mesmo tipo de característica aqui, de como se fosse um espaço meio curvo, tá certo? Acontece também em outros espaços, tá certo? E que esses tipos de maneira de cortar o seu espaço muda as características dele. Ok? Entendi. Quando você falou que o espaço-tempo acaba, você literalmente ia bater na fronteira aí. Mas é um universo com uma métrica tal que as suas geodésicas não são completas, é assim. Só que essa fronteira, às vezes, coincide com as densidades de energia serem infinitas e mais coisas estranhas fisicamente acontecendo, entendeu? E esse Hindler aí, ele é um Hindler ou ele é outro cara? Não sei, cara. Não sei. Não sei o primeiro nome do Hindler. Bom... Ok, então a gente desenhou aqui a região descrita, o bordo, tá certo? A gente consegue ver essas características quando a gente tenta inverter o sistema de coordenadas, tá certo? Então a gente já viu primeiro que a gente tem que tirar o zero. Se a gente tira o zero, então a gente sabe que o Xi a gente pode considerar como sempre positivo. Se ele for sempre positivo, eu posso invertê-lo assim, né? x1 quadrado menos x0 ao quadrado vai ser Xi1, né, ao quadrado. O x1 é o meu cosseno, então vai ficar cosseno hiperbólico ao quadrado de lambda menos seno hiperbólico ao quadrado de lambda. Naturalmente, isso aqui é igual a 1, tá certo? Então, esse negócio aqui vai ser Xi1 quadrado, mas como eu estou escolhendo o lado direito, né, eu poderia ter escolhido também o lado esquerdo aqui para descrever nesse coordenado de Hindler, né? Poderia ter pego para cá, sistema de coordenadas. Como peguei o lado direito, então isso diz para a gente que nosso Xi é mais raiz desse negócio aqui, ou seja, x1 quadrado menos x0 quadrado. É fácil ver que o que limita aqui os pontos é uma trajetória tipo luz, certo? Então você vê aqui que esses caras aqui são eventos que estão separados por uma separação tipo espaço. Okay? Por mais que, claro, você possa ter eventos aqui também. Certo? Tipo tempo. As coordenadas agora seriam para Xi e lambda, seriam as novas coordenadas? Isso. Aí esse Xi ele tem um índice mesmo também? Não, não tem não, estou viajando. Obrigado. Por que eu botei esse 1 no Xi? Eu não sei, acho que meu cérebro completou aqui à toa. Bom, o outro pedaço está aqui, né? Eu só divido esses dois caras aqui para me livrar do Xi e eu tenho aqui que tangente hiperbólica de lambda vai ser x0 sobre x1, ok? E naturalmente isso diz para a gente que lambda vai ser igual a tangente hiperbólica inversa de x0 sobre x1.
Novamente, a gente está preso aqui. Se a gente está preso aqui dentro, aquele cara ali nunca vai ser uma inclinação maior que 1. Como não vai ser maior que 1, então está seguro isso aqui ser sempre menor entre menos 1 e 1. Então a tangente hiperbólica está bem definida. Novamente, claramente a gente tem um problema na borda do sistema de coordenadas, mas é a parte que a gente está fora mesmo da validade dele. Então não tem nenhuma surpresa aqui. Não, a borda está fora. Não saindo daqui. Não posso. Eu não consigo descrever esse facho de luz aqui no sistema de coordenadas de Hindley. Ou seja, os pontos que ele percorre, os eventos que ele percorre, são eventos que não podem ser parametrizados com esses parâmetros Xi e lambda. Ok? O que acontece frequentemente em vários problemas, por exemplo, a própria radiação Hawkins e assim por diante, radiação Hawkins, efeito Unruh, é que se eu vou fazer uma descrição de uma função no meu espaço-tempo, a minha função ela pode estar descrita aqui, com o sistema usando as coordenadas de Hindley, ou ela pode estar descrita em todo o espaço usando os cartesianos, tá certo? Acontece que quando você vai fazer decomposição de funções numa certa base, a base que vai descrever funções dentro da cunha de Hindley e das que vão descrever fora são bases diferentes. Existem projeções entre uma base de funções e a outra base de funções, tá certo? Então, esses efeitos quânticos, eles fundamentalmente estão associados a características distintas que as funções têm num sistema de coordenadas e outro sistema de coordenadas. Porque eles estão adaptados a problemas físicos diferentes. Okay? Ok, então vamos fazer aqui a transformação do sistema de coordenadas mais formal, porque aí a gente consegue calcular a métrica no sistema de coordenadas de Hindley, tá certo? Para a gente ver como é que ela fica. Então vamos lá, eu vou escolher y0 como sendo tal, lambda, só para simplificar minha vida, ok? E vou escolher o meu y1 como sendo xi, ok? Como é que vai ficar as minhas transformações aqui? Deixa eu escrever a transformação que me dá o φ y mi de x, ele é assim. Tangente hiperbólica menos 1 de x0 sobre x1 e aqui, ou seja, esse cara aqui é o y0, que é o meu lambda, tá certo? É só essa expressão aqui, tá, pessoal? O lambda. E a minha expressão para xi está aqui. Então esse aqui é o mapa entre coordenadas, tá? Esse cara aqui é a superposição das cartas cartesianas e Hindley. Okay? Isso aqui está claro para todo mundo? Nada demais, tá? Se eu faço a transformação inversa, né, na região onde essas duas cartas são válidas, então isso aqui é assim. Esse cara aqui, eu vou botar um pontinho, só porque não é uma igualdade de fato, é só uma representação. Esse cara é y1 seno hiperbólico de y0 e esse cara é y1 cosseno hiperbólico de y0. Ok? Bom, o que a gente pode fazer agora é calcular a nossa matriz de transformação, né? Vocês lembram? Minha transformação, que não precisa ser uma transformação de Lorentz, tá? Minha matriz lambda, ela vai ser dada por del φ x mi del y ni. Pessoal, para vocês lembrarem a transformação, esse ni, né, quando vocês forem transformar um vetor, vai ser assim: lambda mi ni v ni. Então, aqui tem que ser linha e aqui tem que ser coluna, se vocês quiserem representar matricialmente esse cara aqui. Certo? Linha, coluna. Então, na primeira linha eu vou botar o mi igual a 0 e vou variar esse cara 0 e 1, e na coluna eu vou fazer vou botar esse cara 1 e esse cara 0, 1, certo? Então, vamos representar aqui. Como é que fica esse cara?
Né? Primeiro é a derivada desse primeiro em relação ao zero. Então vai ficar y1 cosseno hiperbólico de y0. Agora a derivada desse mesmo cara, porque o zero se manteve aqui, agora para o 1 eu vou derivar em relação a y1. Então vai ficar só seno hiperbólico de y0. Certo? Aqui é a derivada do 1 agora em relação ao zero, que vai ser a derivada do 1 em relação ao zero, vai ser esse cara aqui, seno hiperbólico de y0, tá certo? E agora a derivada do 1 em relação a esse cara aqui, que é o próprio cosseno hiperbólico de y0. Ok? Bom, agora a gente está com todos os ingredientes para calcular a transformação da nossa métrica. Caso vocês não lembrem da fórmula, sempre volta para a definição da métrica em termos dos Ds, certo? Ou seja, você escreve assim, ds2 vai ser igual a eta mini dxmi dxni. Mas se você quiser escrever o x como uma função de y, basta você usar o seu φx, tá certo? Então isso aqui vai ficar assim, eta mini del φ x mi del y alfa del φ x ni del y beta dy alfa dy beta. Certo? Ok, mais um cuidado aqui. Esse cara aqui, ó, é uma matriz lambda e esse cara aqui é outra matriz lambda, tá certo? Só que lembra, linha, coluna. Só que aqui eu tenho matriz ni com a linha, tá certo? Então eu tenho o produto dessa matriz eta com essa matriz aqui. Agora, essa matriz aqui, ela tá coluna... né? Essa matriz aqui, ela tá multiplicando essa pela esquerda, tá certo? Como ela está multiplicando pela esquerda, eu estou trocando aqui linha e coluna dela, tá certo? Então eu preciso pegar aqui o lambda transposto, o eta e o lambda. Certo? Então, só esquematicamente coloquei aqui. A gente pode escrever aqui de novo e vamos botar aqui assim. Se eu pego essa matriz transposta, fica simples, né? Fica assim, y1 cosseno hiperbólico de y, aqui fica y1 seno hiperbólico de y0, tá certo? Aqui vai ficar só seno hiperbólico de y0 e aqui y, aqui não é nada, é cosseno hiperbólico de y0, certo? Que é a transposta. Então a transposta bastou trocar esse cara com esse cara aqui e faltou um aqui. A nossa eta é menos 1, 0, 0, 1 e a nossa mesma matriz, só que sem a transposição. y1 cosseno hiperbólico de y0, seno hiperbólico de y0, y1 seno hiperbólico de y0 e cosseno hiperbólico de y0. Ok? Bom, vamos fazer o produto desse cara aqui vezes esse cara aqui. Presta atenção. Quando você tem uma matriz diagonal, é fácil, né? Porque, ó, linha vezes coluna, esse cara multiplica esse, só que esse dá no zero aqui. Então, esse cara fica igual, só que, né, fica na mesma posição com um sinal diferente. Esse vezes esse cara preserva, fica no mesmo lugar aqui, sem mudar o sinal, certo? Esse aqui, a mesma coisa, mudando o sinal, e o outro sem mudar o sinal. Então, quando você multiplica assim, muda o sinal da primeira coluna, mas não muda o sinal da segunda coluna, tá certo? Então, basicamente, o que eu vou ter é menos y1 cosseno hiperbólico de y0. Aqui não muda nada, fica y1 seno hiperbólico de y0. E aqui vai ficar menos seno hiperbólico de y0. E aqui vai ficar cosseno hiperbólico de y0. Tá certo?
Então essa aqui é essa aqui, ok? E falta a gente botar essa última da direita aqui, que vai ser y1 cosseno hiperbólico de y0 seno hiperbólico de y0, y1 seno hiperbólico de y0 e cosseno hiperbólico de y0. Ok? Como é que fica esse produto aqui? Ó, linha vezes coluna, vai ficar cosseno ao quadrado, seno ao quadrado. Só tem um menos aqui. Então fica menos cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. Isso é menos 1. Certo? Vai ficar assim. Menos y1 quadrado. Esse com esse vai ficar cosseno seno com sinal de menos e um y1. Né? Só que aqui vai ficar o y1 e seno e cosseno também. Então isso aqui é zero. A mesma coisa vai acontecer aqui, esse cara aqui é zero também, mas o último vai ser como? Vai ser menos seno hiperbólico ao quadrado mais cosseno hiperbólico ao quadrado, que é 1. Certo? Então, como é que fica a nossa brincadeira? Nosso ds2 é igual a menos, tá o menos do lado de fora, y1 ao quadrado de y0, 2, mais dy1, 2. Olha que legal, pessoal. É tipo Minkowski, é tipo a métrica de Minkowski, só que agora eu tenho um coeficiente, uma função que multiplica o tempo, que é uma função do espaço. Tá certo? Essa é a quantidade conservada. Por que conservada? Invariante. Não. É simplesmente, vocês forem ver cosmologia, vai ser uma coisa similar. Só que em vez de ter um termo multiplicando o tempo, tem um termo multiplicando o espaço, que é o fator de escala. Tá certo? Ele é simplesmente um cara que te diz que a variação no tempo depende da posição no espaço. Tá certo? Ou seja, quanto maior for esse cara aqui, significa que o mesmo delta y0 anda muito mais no espaço-tempo do que quando esse cara aqui é menor. Tá certo? E, novamente, quando o y1 for igual a zero, a nossa métrica tem um zero aqui. Tá vendo? Então foi isso, a primeira coisa que surpreendeu as pessoas que estavam trabalhando com buraco negro foi olhar para a métrica de Schwarzschild e ver que tem uma região onde é zero. Aí você fala, bom, então tem um problema lá, tem o que foi chamado de horizonte de eventos, achava-se que era, na primeira vista, uma singularidade de verdade, ou seja, algum ponto com propriedades físicas singulares, certo? Mas não é o caso. Como, da mesma forma que a gente sabe que aqui as coordenadas de Hindler não funcionam para y igual a zero, mas as coordenadas de cartesianas funcionam, em Schwarzschild, eventualmente, se encontrou outro sistema de coordenadas quaisquer, tem vários, né, por exemplo, Kruskal, e nesse sistema de coordenadas, no horizonte, você pode fazer cálculo normalmente. Certo? Por mais que se você insistir em usar as coordenadas originais, não vai funcionar. Ok? Esse coeficiente que aparece na métrica na parte temporal, eu posso dizer que então o meu tempo eu meço de maneira diferente, mas parte espacial você mede igual ainda? Uhum. Ou melhor, esse 1 aqui está dizendo para a gente que as distâncias físicas medidas pelos observadores acelerados coincidirão com a diferença de coordenada das coordenadas de Hindler, certo? Ou seja, os observadores acelerados eles vão localmente medir com as réguas e os relógios deles. Nas réguas deles, as diferenças de coordenada vão medir a medida que eles fazem com as réguas. Certo? Mas o tempo deles, não. Certo? Ok. Bom. Aqui, se vocês lembrarem, a gente fez algumas simplificações, tá certo? Quando a gente chegou aqui nos senos e cossenos, a gente botou todo mundo na origem e a gente jogou o x0 igual a zero, tá certo?
Vamos avaliar o que acontece se nós não fizermos isso, né? Lembra, a gente tinha encontrado o seguinte, a gente encontrou que x1 era igual a x1, 0, mais, deixa eu lembrar, é que eu já fiz a mudança aqui. Deixa eu pegar aqui melhor. Aqui. Então a gente encontrou uma coisa assim, ó, x1, 0 mais c ao quadrado sobre alfa 0, raiz de 1 mais alfa 0 quadrado delta t, certo? Sobre c quadrado. Deixa eu ver se está tudo certinho aqui. Tá certo. Aqui tem um quadrado aqui também. Menos c quadrado sobre alfa 0, certo? O que a gente vai obter se nós insistirmos em deixar esse x0 aqui em aberto, certo? Então, eu devia ter colocado isso aqui. Né? Ou seja, a gente tinha aqui o seguinte, seno hiperbólico de lambda é igual a alfa 0 sobre c delta t, né? Essa relação entre o lambda e o tempo coordenado, certo? E agora a gente pode voltar para cá. Então, se eu elevo ao quadrado, vai ficar assim, seno hiperbólico ao quadrado de lambda vai ser igual a alfa 0 quadrado sobre c quadrado delta t quadrado. Se eu substituo aqui, o que eu vou ter? x1 vai ser igual a x1, 0 mais c quadrado sobre alfa 0 cosseno hiperbólico de lambda menos c quadrado sobre alfa 0. Todo mundo concorda? Todo mundo concorda com isso aqui? É simplesmente aquele resultado que a gente tinha obtido lá atrás, em termos do tempo coordenado do sistema original, tá certo? Só que agora com x0 em aberto, ok? Ok, o problema é que esse sistema de coordenadas, se a gente tentar definir esse x0 como sendo a nossa nova coordenada, ele vai, como eu mostrei para vocês lá atrás, ele vai passar um por cima do outro, tá certo? Ou seja, a gente vai ter dois pontos que vão ser traçados pelas mesmas coordenadas. A gente pode, inspirado nisso aqui, fazer uma coisa similar. O que é? A gente viu que a gente lá atrás definiu esse cara aqui como sendo xi. Tá certo? Então, a gente pode fazer o seguinte, eu vou pegar o meu xi e vou escrever assim, o meu x1, tá certo? Ele vai ser dado pelo seguinte, c quadrado sobre alfa 0 mais xi, tá certo? Cosseno hiperbólico de lambda, só que eu tenho que ter esse mesmo termo aqui subtraído no final, certo? Menos c quadrado sobre alfa 0, certo? Na prática, o que eu estou fazendo é só pegando aquele sistema de coordenadas de Hindley que eu tinha colocado lá atrás e fazendo um deslocamento do xi, tá certo? Mas eu queria mostrar para vocês que isso tem uma relação de eu começar com um x0 diferente, certo? Mas como depois eu tenho que folhear todos de forma a não ficar com superposição, eu preciso definir dessa forma aqui, ok? Bom, se eu faço isso, o meu x1, meu x0 continua como era antes, esse cara deslocado vai ficar c2 sobre alfa 0 mais xi, só que agora seno hiperbólico de lambda, certo?
continua funcionando, o meu lambda para zero, esse cara vai para zero, esse cara aqui vai para zero, então o x0 continua coincidindo aqui. E eu tenho o sistema de coordenadas de Hindler que foi deslocado aqui para a esquerda, tá certo? Por que foi deslocado para a esquerda? Porque com essa modificação, basicamente o que eu tenho é que o meu xi antes tinha que ser maior que zero, agora tem que ser maior do que menos c quadrado sobre alfa zero. Tá certo? Bom, o que acontece aqui de diferente, né? Se eu fizer aqui o meu d, cadê? 2, d, tal 2 do x0, eu vou obter o quê? Veja, cada vez que eu derivar o lambda, vai sair um termo de alfa zero sobre c, certo? Então vai ficar assim, alfa zero ao quadrado sobre c quadrado, é c2 sobre alfa zero mais xi, e aqui o próprio seno hiperbólico de lambda, né? Porque a derivada de seno hiperbólico de lambda é cosseno hiperbólico e a derivada de cosseno hiperbólico é seno hiperbólico. Tá certo? Se eu faço a mesma derivada para o outro, eu vou obter o seguinte, d2, d, x1, d tal 2, também vai ser assim, alfa zero quadrado sobre c ao quadrado, né? C quadrado sobre alfa zero mais xi, certo? E aqui cosseno hiperbólico de lambda, ok? Mas a gente sabe que o módulo quadrado da aceleração própria tem que ser igual à aceleração constante, tá certo? Então, se a gente agora pega o módulo quadrado desse negócio aqui, ou seja, pega esse cara aqui, d, x, mi, d, tal, módulo desse cara aqui vai ser o quê? Vai ser menos esse cara aqui ao quadrado, mais esse cara aqui ao quadrado, tá certo? Mas como é que vai ficar isso aqui? Vai ficar raiz, ok? Esse cara aqui eu já vou passar para dentro, tá certo? Então vai ficar assim, c quadrado, desculpa. Quando eu passar, antes de eu levar ao quadrado, eu vou jogar isso aqui para dentro. Aí esse primeiro termo vai ficar alfa zero quadrado corta com alfa zero, e aqui o c corta com c quadrado. Então vai ficar assim, alfa zero mais alfa zero quadrado xi sobre c quadrado ao quadrado. Tem o sinal de menos aqui, e aqui o seno hiperbólico ao quadrado de lambda, mais a mesma brincadeira aqui, né? Vai ser alfa zero mais alfa zero quadrado, xi sobre c2, cosseno hiperbólico ao quadrado de lambda. Ok? Mas isso aqui é moleza, a gente sabe, né? Porque esse cara aqui é igual ao que está aparecendo ali. Cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é 1. E aqui então vai ficar módulo de alfa zero mais alfa zero xi sobre c2. Certo? Então a gente continua com aquela propriedade engraçada de que no sistema de coordenadas de Hindler, a nossa coordenada espacial continua sendo associada a uma aceleração, tá certo? Porém, a gente vai ter agora uma coordenada especial, que vai ser quando o nosso xi for igual a zero, que vai ser somente alfa zero a nossa aceleração, tá certo? Mas, em geral, a gente continua com a mesma coisa. O que vai acontecer agora se eu for calcular a métrica? Qual a diferença da nossa métrica agora? Qual é? Qual a expressão? Da esquerda. Essa aqui. Esse x1 zero a gente queria eliminar ele. Isso. O que você fez para eliminar? Eu acho que eu perdi. Eu só vou subtrair Deixa, como é que eu posso dizer? É que aqui eu tinha que ter conectado melhor do que o que eu fiz da outra vez. Se eu tentar usar esse cara como minha coordenada y1, eu não vou conseguir porque, como eu mostrei para vocês, nesse sistema de coordenadas, dois pontos são mapeados pelo mesmo ponto, certo? Então eu não tenho como manter o meu x0 aqui. Se eu quiser mudar o ponto base, eu tenho que dar um shift nessa quantidade aqui. Então basicamente foi o que eu fiz. Eu falei que essa quantidade foi nela mais que si. Então eu vim para cá,
Não é mais necessário. Eu estava botando ele ali só para você, só para a gente, digamos, ter uma intuição de como construir um sistema de coordenadas que tenha a posição 0 diferente, tá certo? Porque veja, agora, esse cara aqui, o que acontece? Quando eu mando esse cara aqui para 0, que é o começo da minha trajetória, isso aqui vai para 1, e isso menos isso é 0. Então esse cara começa aqui, tá certo? Se eu quiser uma coisa similar agora, eu preciso fazer isso aqui, ó, tá vendo? Então, quando o meu lambda for igual a 0, esse cara vai dar 1, esse cara corta com esse, e o meu xi vai dar a posição inicial, tá certo? Mas, novamente, eu não consigo fazer todo mundo acelerar com a mesma aceleração, porque se todos eles aceleram com a mesma aceleração, um passa por cima do outro. Então, existem critérios mais geométricos para você fazer isso, que é você exigir, por exemplo, que a curvatura extrínseca tenha certas propriedades especiais para você poder fazer uma parametrização do seu espaço. Mas aqui, como a gente, na ausência dessas ferramentas um pouco mais rebuscadas, eu estava tentando motivar vocês a fazer o shift nessa quantidade aqui para definir um sistema de coordenadas que tenha uma posição aqui variável. Certo? Bom, então, dado isso, como é que fica agora a nossa transformação, novamente? Ou seja, del, φ, x, mi, del, aqui não vai ter espaço, deixa eu botar lá. Aqui eu vou fazer um pouco mais rápido para a gente poder... Isso. Tá aqui as nossas mudanças de coordenada, né? Então a gente vai fazer o seguinte: del, φ, x, mi, del, y, alfa, tá certo? Então a gente vai manter o mesmo padrão, tá certo? A gente vai ter agora primeiro a derivada desse cara aqui em relação a lambda, que é o nosso y0, tá? Se vocês estiverem se perdendo aqui, vocês falam, tá? Vou botar um ponto aqui, e aqui vai ficar assim: c quadrado sobre alfa 0 mais xi cosseno hiperbólico de lambda, tá certo? Ou se vocês preferirem colocar aqui o y1 e o y0, tanto faz, tá certo? Agora eu vou fazer a derivada em relação a esse cara aqui. Então vai ficar seno hiperbólico de lambda. Ok, deixa eu ver se eu não estou perdendo nada. Não, esse cara aqui é sempre uma constante, tá? Ele nunca vai entrar na brincadeira. Porque só entra derivadas do x, tá certo? Aqui é a mesma coisa, a gente vai ter a derivada do outro cara, que vai ser C2 sobre alfa 0, xi, tá certo? E aqui a gente vai ter seno hiperbólico de lambda, e aqui cosseno hiperbólico de lambda. Aqui tem o mais. Então, basicamente o que está acontecendo é que onde eu tinha xi, agora eu tenho xi mais essa quantidade aqui, certo? Então, se eu voltar para cá e simplesmente simplificar minha vida, vai ficar assim. D2S vai ser igual a menos esse cara aqui, vai ficar y1 mais c ao quadrado sobre alfa 0. Se eu rodar sobre alfa 0 mesmo? Peraí. Esse cara aqui, distância, isso, tá certo. Esse cara aqui, dy0 quadrado, e aqui não muda nada, dy1 quadrado, certo? Então eu fiz essa ligeira transformação para você ver que aqui agora o meu horizonte, ou seja, o ponto onde o meu sistema de coordenadas falha, é no y igual a menos c quadrado sobre alfa 0. E se eu mudar, né? Posso refazer isso aqui com outros pontos quaisquer também. Eu posso até mudar o sinal aqui. Certo? Quando vocês forem ver o que acontece na relatividade geral, no caso de Schwarzschild, você vai ter a mesma coisa. Você vai ter um termo assim, que vai para 0 quando você chegar em cima do horizonte de eventos do buraco negro. Certo? E aí eu fiz essa transformação só para ficar evidente que eu posso introduzir uma constante aqui, né, e ter um horizonte lá no meu espaço. Ok? Tudo claro, pessoal?
Tá dando para acompanhar? Isso aí que você falou, acho que o horizonte ali é 0, que você falou. Isso. Tem a ver com se você entra e inverte o sinal também? Se você quisesse, inclusive, fazer essa extensão além de onde você não deveria, claramente, né? Se você vai pegar um cara onde y1 é menor do que esse número aqui, então esse número aqui vai ficar negativo. Se esse número ficar negativo, esse sinal muda. Aí você fala, bom, mas então não tem um espaço de Minkowski que virou um espaço euclidiano bidimensional, entendeu? Mas é porque está errado. Você está estendendo a métrica numa região onde ela não é mais capaz de dar informação sobre o espaço-tempo. Que é o mesmo problema do buraco negro. Se você insistir em entrar no buraco negro usando a mesma métrica, as mesmas coordenadas que você estava usando originalmente, você vai ter um resultado maluco lá dentro. As pessoas tentaram interpretar aquilo, achavam coisas malucas aconteciam, mas na verdade era um problema de sistema de coordenadas, certo? Okay. Bom. Energia e momento. Vamos tentar fazer uma brincadeira parecida com o que a gente faz lá em mecânica clássica para entender a energia e o momento, né? Então, a gente fez uma conta mais ou menos complicada para mostrar que existe uma maneira de calcular esse tensor aqui, que é o tensor da derivada segunda da posição em relação ao tempo próprio, tá certo? Mas, calculando as coisas em termos da quantidade coordenada, tá certo? O que a gente vai ver é que o conceito de energia e momento, ele está associado a duas coisas. A própria movimento do observador, o próprio movimento da coisa que você está avaliando a energia e o momento, mas o sistema de referência onde aquela coisa está presente também, entendeu? Então, essas duas coisas vão fazer um papel importante aqui. Por isso que escrever a aceleração própria em termos de um referencial externo é útil para a gente entender o que está acontecendo, porque é basicamente como que alguém que está olhando para o sistema e vai medir as energias do sistema, que é, por exemplo, a gente no laboratório, a gente não está em cima do elétron, né, em cima do próton colidindo no LHC, a gente está de fora olhando e fazendo medidas no nosso laboratório. E no nosso laboratório, o tempo que passa e o espaço que se percorre é o tempo que eu meço no meu relógio e a distância que eu meço com a minha régua, entendeu? Então, como eu estou fazendo medidas no laboratório, eu preciso associar o que está acontecendo com a partícula, por mais que a aceleração dela seja uma aceleração própria devido a colisões, interações, com aquilo que eu vou medir no laboratório, certo? Bom, a gente fez essa conta lá atrás, se vocês tiverem dúvida sobre alguma coisa, vocês me avisam. Aqui eu tenho um lambda a quarta, tá certo? O gama a quarta, sobre C2, x2 pontos ni, x ponto alfa, x ponto beta, tá certo? E aqui aquele tensor da aceleração. Né? Aquele tensor era um tensor assim, ó. Eta mi alfa, delta beta mi, menos eta alfa beta, delta ni mi. Ok? Bom, quanto que fica essa derivada aqui? Eu quero calcular a aceleração na direção do tempo. Ou seja, eu quero ver o quanto que o movimento que está acontecendo aqui da minha partícula altera a velocidade com a qual o tempo passa para ela, tá certo? Ou seja, eu quero ver como que a passagem de tempo do relógio do observador T está relacionado com a passagem do tempo da própria partícula. Porque agora isso vai mudar no tempo. Se a partícula for dinâmica e estiver fazendo coisas, movimentos não triviais no espaço, então a maneira que o tempo dela passa em relação ao tempo que passa no sistema de coordenadas varia no tempo também, tá certo? Ou seja, essa quantidade aqui vai ser tipo a força na direção do tempo, tá certo? Ou seja, o que é que seja que esteja acontecendo com ela pode frear ela no tempo, ou seja, fazer com que o tempo dela comece a passar mais devagar do que estava passando ou mais rápido do que estava passando, tá certo? É um conceito que era, de certa forma, novo, porque na relatividade galileana, o tempo passa para todo mundo de forma igual sempre, tá certo? Agora, como agora a gente tem a possibilidade do tempo passar diferente, dependendo da velocidade que eu estou,
Então, dependendo de como eu acelero ou freio alguma coisa, a maneira que o tempo passa para aquela coisa muda no tempo também. Ou seja, existe um conceito de aceleração temporal. Tá certo? Por mais que seja soe estranho. Okay? Bom, isso aqui vai ser gama a quarta dividido por C2 e aqui não muda nada. X2 pontos, ni, x ponto alfa, x ponto beta. Aqui vai ficar como? Vai ficar eta, ni alfa, delta, beta, zero. Eta, alfa, beta, delta, ni, zero. Nenhuma surpresa até aqui. Olha que interessante. Esse cara é uma delta de Kronecker. E esse delta de Kronecker está conectado com a aceleração. Essa aceleração ela está no derivada ponto, ou seja, é DDT aqui. Só que esse cara aqui está no sistema de coordenadas T também. Então, o componente zero desse cara aqui, né? Ou seja, a componente desse cara aqui, ela vai sempre ser assim. CT, sempre CT. E aqui, x1 de T, né? x2 de T e x3 de T. É assim que eu estou parametrizando quando eu parametrizo a minha curva em termos do tempo coordenado. Mas se eu calcular a derivada segunda dessa componente aqui é zero. Ou seja, x2.0 é igual a zero. A derivada primeira vai dar C e a derivada segunda vai dar zero. Então, esse cara aqui contrai com esse e seleciona somente a componente zero aqui. Então esse cara não entra. Ok? Isso está claro, pessoal? Supostamente não tem nenhuma surpresa aí. Bom, mas esse termo que sobra aqui, ele tem alguma coisa nele, né? Então vamos lá ver o que acontece. dx0, 2d tal 2 vai ser igual a gama a quarta sobre C2. Agora, aqui eu vou pegar só esse cara aqui, componente zero. Mas a componente zero desse cara, que é o x.0, é igual a C. Né? Então, esse delta de Kronecker seleciona a primeira componente desse, que é igual a C. Corta com esse C aqui. Então, eu posso botar assim. x2 pontos. Eu estou botando a aceleração só na direção 1, por simplicidade, tá certo? Então, aqui vai ficar x2 pontos 1. Tá certo? Esse ni está contraído com alfa, então só sobra um daqui, só sobra um daqui. Então fica x.1 e aqui fica C. Tá certo? Bom, o que é isso aqui? Vamos lá. Esse quadrado corta esse cara aqui, esse C vem para cá. Vou fazer assim, C, gama a quarta, x2 pontos 1, x.1 sobre C ao quadrado. Tá? Não fiz nada demais, tá, pessoal? Só, na verdade, eu cortei aqui e depois botei de volta, tá? Por alguma razão. Mas por que eu estou fazendo isso? Isso aqui não é uma derivada total? Isso aqui não é derivada de x1 ponto ao quadrado sobre 2? Né? Ou seja, eu posso chegar a esse cara aqui e fazer o seguinte, ó. C... Aqui eu fico com gama a quarta, e esse cara vai ficar assim, ó. Eu posso botar o 2 aqui, x1 ao quadrado sobre c quadrado, e a derivada aqui. Né? A derivada de uma coisa ao quadrado é duas vezes a coisa vezes a derivada da coisa. Duas vezes, né? Corta com esse 2 aqui, da velocidade vezes a derivada da velocidade. Então essa expressão é igual a essa expressão aqui. Ok? Mas é mais que isso, né? Quem é esse gama quarta aqui? Vai dar um termo de 1 sobre 1 menos v ponto e assim por diante. Então parece que a gente tem a derivada da interna de alguma coisa aqui. Mas isso não é o que nós queremos ainda. Tá certo? Porque esse cara aqui é a aceleração própria. É quanto que a velocidade própria muda quando o tempo próprio passa. Tá certo? Eu posso fazer a seguinte pergunta. Quem é DDT, ou seja, agora para o observador que mede de fora, quem é a taxa de variação
desse cara aqui? Isso aqui vai ser igual a d2xmi d tal 2 vezes d tal dt. Todo mundo concorda? Né? d dt é d tal dt. Eu já tinha um d tal aqui, fica d2 d tal 2, d tal dt. Certo? Então, se eu quero ver como que a velocidade muda, mas do ponto de vista de quem está olhando de fora, porque agora eu quero os conceitos de energia medidas pelos observadores que estão no referencial de fora, tá certo? Não fazem parte do sistema em movimento. Então, eu vou querer calcular esse tipo de derivada aqui, certo? Mas isso aqui vai ser assim, ó. Esse cara aqui vai ficar como? O que nós já tínhamos aqui, então vai ficar C sobre 2 gama a quarta, aí eu tenho toda essa brincadeira de x1 ponto quadrado sobre c quadrado ponto, tá certo? Vezes isso aqui, só que isso aqui é gama menos 1. A gente já fez lá atrás. Se vocês quiserem eu faço de novo, mas é bastante simples, tá certo? D tal dt, d tal é a raiz da métrica e tal. Então esse cara corta com esse cara aqui, ó. Fica ao cubo, certo? Então vai ficar assim, ó. Igual a C sobre 2, 1 sobre 1 menos x ponto quadrado sobre C quadrado elevado a 3 meios. Esse é o gama elevado ao cubo, tá certo? Vezes, cadê? Aqui. X ponto 1 quadrado sobre C quadrado, ponto. Mas o que é isso? Eu posso fazer assim, ó. Eu vou pegar esse cara aqui, botar um menos aqui, tá certo? E eu vou botar um menos aqui, ó. Eu posso, né? Tá dentro da derivada, não tem problema. A derivada está aqui. Isso aqui é a derivada disso aqui. Tá certo? Isso é a derivada disso aqui. E aqui eu tenho uma coisa elevada a 3 meios. Se eu derivo 1 sobre a raiz de alguma coisa, vai cair menos meio e vai ficar 3 meios. Mas olha o menos meio aqui. Certo? Ou seja, d dt de dx0 d tal. Aqui eu estou botando mi, mas é zero, né, que eu quero. Aqui eu estou fazendo... Se bem que, bom, tanto faz. Isso valia para o caso geral, mas eu quero para o caso zero, né, que é o que eu estou calculando aqui. dx0 dt2. Bom, como é que vai ficar o lado direito? Isso aqui, ó, vai ser igual a C d dt de gama. A aceleração na direção do tempo é a derivada do fator de Lorentz. Certo? Isso a gente poderia ter calculado de partida, mas vale a pena a gente fazer esses passos todos para a gente ir entendendo o que está acontecendo. Certo? Mas veja, pessoal, se eu estou querendo fazer uma extensão da mecânica relativística, eu sei que, da mecânica não relativística, eu sei que F é igual a ma. Né? X ponto. Certo? Então eu preciso de uma equação que se reduza a essa para baixas velocidades. Mas a equação que se reduz a essa para baixas velocidades tem que ser covariante, ou seja, ela tem que ser igual em todos os sistemas de referência. Certo? E a única maneira de eu fazer isso é se eu escrever que a minha equação originalmente vai ser F é igual a isso aqui, d2xmi d tal 2 igual a fmi. Eu preciso escrever essa equação aqui. Tá certo? Bom,
isso vai me dar um tensor verdadeiro aqui, tá certo? Significa que, como esses caras são tensor... Por que tensor verdadeiro, pessoal? Eu mostrei para vocês que se eu tivesse derivado em relação a T, a transformação ia ficar completamente diferente, porque não só ia transformar esse objeto, mas o T também transforma quando eu vou de referencial para o outro, tá certo? Então, para eu ter um objeto que se transforma como um vetor puramente, eu preciso escrever em termos de tempo próprio. Então, a minha força covariante, digamos assim, ela tem que ser associada à aceleração própria, tá certo? E é essa aqui que vai se reduzir a essa a baixas velocidades, ok? Mas se eu for agora voltar para o que eu queria, que é pensar no que está acontecendo com a energia e o momento relativístico, eu posso pensar, bom, então, o que se conserva quando não tem força? O que quer que seja que vai ser conservado lá, vai estar associado à energia cinética, certo? Mas eu posso já falar que o F igual a zero, Fm igual a zero, e ver o que se conserva. Mas se Fm igual a zero, basicamente eu vou ter que essa expressão aqui, eu posso reescrevê-la assim, ó, d dt de, eu pego esse lado esquerdo igual a zero, tá certo? A massa, vezes dx0, d tal, é uma possibilidade, quando eu pegar aqui o meu μ igual a zero, tá certo? O F0 vai ser zero, e esse negócio aqui vai ser zero. Ok? Espera aqui que eu acho que eu perdi alguma coisa. Ah, não, tem o C aqui, tá certo? Faltou o C. Ah, o C tá aqui. Ok? MC. Ok? Mas isso é basicamente dizer que d dt de m gama c é igual a zero. Ou seja, a minha energia não vai ser só mais mc, certo? Minha energia agora tem que ser m gama c. Esse gama aqui, ele vai fazer o papel da minha energia cinética. Ok? Bom, isso se reduz ao caso às coisas que nós conhecemos? Né? Ou seja, se eu digo que a minha energia agora isso aqui não é energia, porque está com unidade de momento, tá? Porque a gente está fazendo aqui massa vezes aceleração, então o DDT disso aqui é o momento. Mas se eu multiplicar por C, isso chega a energia, tanto faz, tá? Bom, como é que fica esse cara aqui? Vai ficar assim, M gama C vai ser igual a mc dividido por raiz de 1 menos x ponto quadrado sobre c quadrado. Certo? Vou botar o c quadrado aqui só para a gente sair com as unidades certas, tá? Mas se eu pegar para baixas velocidades, como é que fica isso aqui, pessoal? Fica mc quadrado, que multiplica esse cara aqui, fazendo expansão de x ponto sobre c pequeno, vai ficar assim, 1 é o primeiro termo, tá certo? O próximo termo da série é simplesmente esse cara aqui, mais x ponto quadrado sobre 2c quadrado, tá? Mais outros pontos aqui, mais outros fatores, ok? Mas isso aqui é o que, pessoal? É massa, velocidade da luz ao quadrado, mais m x ponto ao quadrado sobre 2. Que é a energia cinética não relativística que vocês estão acostumados. Tá certo? Então, quando a gente vai para a relatividade e pensa na noção de energia conservada vista do ponto de vista dos observadores do sistema de coordenadas original, então a energia conservada por esse cara está associada a essa expressão mais complicada aqui, que se reduz à energia cinética da mecânica newtoniana que vocês estão acostumados. Tá certo? Bom, e se nós fizermos a mesma coisa, ou seja, se eu trocar esse cara aqui, ó, por 1, né? Então eu vou ter d2x mi, d tal 2, né? Eu vou botar já o 1 aqui direto, isso aqui vai ficar assim,
gama a quarta sobre c quadrado, que vai ficar x dois pontos ni, x ponto alfa, x ponto beta, e agora vai ficar assim, eta ni alfa, delta beta 1 agora, certo? Menos eta alfa beta delta ni 1. Tá? Então eu quero procurar a conservação do momento linear, certo? Aqui é moleza, né? Porque aqui é sobra só um aqui, eu estou botando velocidade só numa direção. As outras direções, pessoal, pode parecer que a gente está fazendo um negócio muito restritivo, mas na verdade é bastante simples fazer extensão para uma direção arbitrária, tá? Então esse cara aqui vai sobrar só o beta igual a 1, e aqui vai ficar também o x dois pontos 1 com x ponto 1. E aqui vai ter a contração desse cara aqui com eta, tá? A gente tomar um pouco mais de cuidado. E aqui só a velocidade na direção 1. Então vamos escrever aqui todos os termos. Vai ficar assim. Gama a quarta sobre c ao quadrado. O primeiro termo vai ficar como? A contração desse com esse vai ficar x dois pontos 1, x ponto 1. Certo? E o beta aqui vai ficar 1, então vai ficar ao quadrado aqui, ok? Agora, esse cara aqui, ó, como é que ele vai ficar? Vai ser a contração dessa velocidade com essa, que a gente sabe quanto é que fica, né? Vai ficar menos c quadrado mais x ponto 1 quadrado, certo? Porque esses caras aqui, eles têm componente zero, que é igual a c, né? Por isso que dá c quadrado aqui e essa quantidade fica assim. Esse cara contrai com esse e fica x dois pontos 1 aqui. Ok? Bom, o nosso x dois pontos 1 fica em evidência. Eu boto aqui o meu gama a quarta sobre c ao quadrado. O meu x dois pontos 1 em evidência. E agora aqui dentro eu vou ter o quê? Eu vou ter o quê? X ponto 1 ao quadrado mais c ao quadrado menos x ponto 1 ao quadrado. Esse cara vai embora com esse cara aqui. E sobra só esse C2 que vai cortar com esse cara aqui. Certo? Deixa eu pegar outro, tá melhor. Bom, então a gente tem d tal 2 vai ser igual a gama a quarta, x ponto 1 e só. Vai ser, bom, isso aqui não parece nada que a gente está acostumado, né? O que nós podemos fazer é o seguinte, lembra, quando a gente fez essa troca aqui, ó, esse cara, o DDT, ele vai ter uma relação de gama menos 1 em relação ao DD tal, tá certo? Então a gente pode fazer a mesma pergunta. Quem é DDT de dx1 d tal? Certo? A diferença é que eu vou ter um fator de gama ao cubo aqui, x dois pontos 1. Certo? Mas quem é esse cara aqui? Será que é alguma coisa que a gente conhece? Bom, se a gente faz essa mesma brincadeira que a gente fez aqui, ó, vai ter um fator de m a mais aqui. Né? Então, a quantidade que vai ser conservada, né, vai ser o seguinte, dt de m dx1 sobre d tal, e aí eu vou ter um m gama ao cubo x dois pontos 1. Certo? Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Bom, agora, para a gente ver como que a gente pode reescrever esse cara aqui, vamos pensar no seguinte. Quanto que é a derivada da seguinte expressão? Ou seja, quanto que é essa derivada aqui, pessoal? D
dt de gama vezes x 1 ponto. Né? Bom, vai ficar fácil, né? Esse cara vai ser assim, ó. d dt de... tem várias maneiras de fazer, mas eu vou fazer da maneira mais direta, tá? x1 ponto dividido por raiz de 1 menos x1 ponto ao quadrado sobre c quadrado. Certo? Então vai ficar assim, ó. x1 ponto ponto vezes o mesmo gama, que está aqui, raiz de 1 menos x1 ponto quadrado sobre c quadrado, né? Que vai ser a derivada desse vezes esse. Agora a derivada desse cara aqui vai sair menos 1 meio, né? Aí aqui a gente vai ficar com 1 menos x ponto quadrado 1 sobre c2 elevado a 3 meios, tá certo? O x1 que já estava lá, o x1 ponto que estava lá, agora tem a derivada desse cara aqui. A derivada desse cara aqui vai ficar assim, ó, menos 2 vezes x1 ponto, x2 pontos, né, dividido por c quadrado. Tudo certo aqui, pessoal? Deixa eu ver se eu não fiz nenhuma bobagem. Tá? Então, esse cara fica positivo junto com esse cara aqui. Esse 2 corta com esse 2 aqui. E eu vou ter o quê? Eu vou ter o seguinte. x1 ponto ponto. E aqui, ó, eu tenho um fator a mais que aqui, tá vendo? Porque como eu derivei, aqui é 3 meios, aqui é meio. Eu tenho um fator de 1 a mais aqui. Então, eu posso pegar esse cara aqui, tanto faz como eu vou fazer, mas eu vou pegar esse cara aqui e multiplicar em cima e embaixo. Então vai ficar assim, 1 menos x ponto 1 quadrado sobre c ao quadrado, e eu vou dividir todo mundo com 1 menos x ponto 1 quadrado sobre c quadrado elevado a 3 meios, tá certo? Então esse é só o primeiro termo, mais esse termo aqui. Mas esse termo é x1 ponto quadrado, x é 2 pontos. Então fica x1 ponto quadrado, x1, 2 pontos. Mas, pessoal, isso aqui é esse cara aqui, ó. Ah, sobre c, né? Sobre c quadrado. Esse cara corta com esse cara aqui. Mas isso aqui é igual a gama ao cubo x1, 2 pontos. Mas é o que eu tinha aqui, ó. Tá certo? Ou seja, esse negócio aqui, eu posso completar, vai ficar assim. d dt de m gama x ponto. x1 ponto. Esse cara é o momento linear que a gente está acostumado. Massa vezes velocidade, momento linear que todo mundo conhece, que se conserva na relatividade galileana. Só que agora, quem está fazendo o papel da massa, de certa forma, por isso que durante alguns anos as pessoas chamavam isso aqui de massa relativística, alguma coisa assim, que não é um bom nome, tá? Porque não é uma massa, na verdade. Não é que a massa está diferente, mas é que a diferença da maneira que se mede tempo e espaço nos dois referenciais é diferente, e quem corrige esse fator é o fator gama, tá certo? Mas a massa é sempre a mesma, a massa é um invariante, então a gente nem introduz mais hoje em dia o conceito de massa relativística, tá certo? Massa de repouso, ok? Mas você vê que, de certa forma, esse cara está fazendo o papel da inércia, tá certo? Ou seja, o que está se conservando é a massa vezes o gama vezes a velocidade do cara, tá certo? E agora a gente tem associação tanto das energias cinéticas, tá certo? Quanto dos momentos lineares em relação ao relativístico e não relativístico. Ok? E, bom, a gente encerra aqui por hoje e continua na próxima.